Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Contraturno Digital. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. E vamos verificar aí qual o número da nossa aula, o título e também o nosso objeto de conhecimento. Então temos aí, olha gente, a nossa aula de número 101. E o título, que calor é esse? Então esse é o nosso título aí da aula. E o objeto de conhecimento, questão ambiental, uma questão mundial, o efeito estufa e o aquecimento global. Então vamos aí a mais uma aula do Contraturno Digital. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula falando sobre o efeito estufa. Vocês já se perguntaram o que é o efeito estufa? Já perguntaram aí para os pais de vocês, ou então para algum amigo, ou até mesmo o professor de vocês na escola? Então eu perguntei de algumas pessoas aqui do Centro de Mídias o que é o efeito estufa. Fiz aí uma pequena entrevista e vamos assistir ao vídeo e ver o que eles responderam. Bom, o efeito estufa é um método utilizado para manter o calor dentro de um ambiente. Tá? Se a gente, por exemplo, falar no planeta, nós temos a atmosfera, né, no planeta, e o calor do Sol entra no planeta. E os gases que estão ao redor, eles vão impedir de alguns raios saírem do planeta, mantendo a temperatura em média a 15 graus Celsius. Então, é bom saber sobre o efeito estufa e como ele está aumentando o calor ou diminuindo o calor. Será que é possível? Não só aumentando o calor, infelizmente, porque os seres humanos estão produzindo mais gases para a atmosfera. Já ouvi falar de efeito estufa e, pelo meu conhecimento, é quando há um aquecimento maior na Terra e a temperatura do planeta fica mais alta, mais elevada. É isso que eu sei. Então, eu já ouvi falar efeito estufa, me parece que é esse aquecimento que a Terra está vivenciando, né? E que parece que vai ter grandes problemas aí se isso não for revertido o quanto antes. Muito bem, então vimos aí os nossos entrevistados, né, aqui do Centro de Mídias, falando um pouco sobre o efeito estufa. Inclusive, alguns até já relataram, né, uma das principais consequências aí do efeito estufa, que é o aquecimento global. Então vamos observar, olha, o conceito. Então temos aí algumas imagens para vocês observarem, né? O nosso astro-rei aí, que é o Sol, e temos também o nosso planeta, o planeta Terra. Inicialmente, o conceito, gente, de efeito estufa. Então, temos que o efeito estufa, ele nada mais é que um fenômeno da própria natureza, um fenômeno natural, gente. Só que com a ação do homem, e aí nós vamos observar algumas das consequências, como aquecimento global, entre outras, tá bom? E aí nós temos, olha, a retenção do calor pela atmosfera. E com a emissão de muitos gases para a atmosfera, nós temos um acúmulo desses gases e, consequentemente, dessa retenção. E aí nós vamos observar o aquecimento, o aumento das temperaturas, certo? E aí nós temos, olha, um passo a passo. Então, nós temos o Sol, né, emitindo os raios solares. A radiação solar, ela atravessa a atmosfera, como a gente observa aí nessa imagem. E a maior parte dessa radiação ela vai ser absorvida pela superfície terrestre, aquecendo-a. Então, se a gente for parar para pensar, se isso não existisse, nós teríamos aí temperaturas baixíssimas no nosso planeta, podendo impedir, inclusive, a existência de vida no planeta Terra. E aí nós temos, olha, na segunda setinha, a gente vai observar parte dessa radiação solar, ela vai ser refletida de volta aí para o espaço, pelas nuvens e pela superfície terrestre. E aí nós temos mais uma seta e também a indicação do que vai acontecer no efeito estufa. Parte dessa radiação infravermelha, que nada mais é que o calor, ela é refletida pela superfície da Terra, mas ela não vai regressar aí, como a gente pode observar, ao espaço. Ela vai ficar retida ali no nosso planeta, pois ela é refletida de novo e absorvida pela camada de gases de efeito estufa, que envolve aí o nosso planeta. E o efeito, a gente vai observar o aquecimento da superfície terrestre, o aumento das temperaturas no nosso planeta. Vamos observar agora quais são esses principais gases. Então, eu trouxe aqui para vocês, olha, alguns dos principais. Nós temos o dióxido de carbono ou também o gás carbônico, como vocês podem observar. E aí nós temos a sigla dele, né, o composto químico, que é o CO2. E aí a gente vai observar a emissão desses gases principalmente pela queima da vegetação para desflorestamento
e também, gente, na queima de combustíveis fósseis, tá? Como o petróleo e também o carvão mineral. Aí nós vamos ao segundo gás, que é o metano. Nós temos aí, olha, o CH4. Então, esse é o gás metano. E quais são as atividades, né? Nós temos aí as atividades que mais vão causar a liberação do metano. Nós temos o cultivo do arroz, a criação de gado no processo de digestão. Nós temos também a extração de combustíveis fósseis e a queima de biomassa. Então, essas são algumas dos principais responsáveis pela liberação desse gás. Temos também o óxido nitroso, que é o N2O. Aí nós vamos observar a liberação dele a partir do uso de fertilizantes e também do remanejo do solo, que vão provocar a liberação desse gás. E um composto, que é o clorofluorcarboneto, tá bom? E aí a gente observa a liberação dele a partir ali das geladeiras, né, de aparelhos de ar-condicionado, aerosóis e indústrias, que são as principais fontes e que vão emitir aí esse composto para a atmosfera. Muito bem, trouxe agora para vocês algumas imagens para vocês observarem sobre as consequências do aquecimento global e trouxe também o Curumim para participar aqui da nossa aula, né? Ele está sempre participando aqui com a gente. Seja bem-vindo, Curumim. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Andresa, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, são consequências do efeito estufa ao aquecimento global, derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos mares e as mudanças climáticas. Olha aí, muito bem, Curumim. Estava atento aí às aulas de geografia, né? Observando muito bem e falando para a gente as principais consequências aí do efeito estufa. Vamos observar agora algumas causas do aumento do efeito estufa. Então, trouxe aí para vocês algumas ações do homem, que a gente chama, lembram? De ação antrópica. Então, temos aí a primeira imagem, olha, a queima de combustíveis fósseis. Então, aí nós temos a emissão desses gases, por exemplo, aí pelas indústrias, né, para a atmosfera. Temos também o desmatamento como uma das causas. Além do desmatamento, a agropecuária intensiva, e a partir da agropecuária intensiva a gente tem ali a emissão do gás metano, que nós vimos aí anteriormente. E também como causa do aumento do efeito estufa, nós vamos ter a produção industrial, né? Se a gente for parar para pensar, essa produção industrial, ela vem aumentando bastante aí nos últimos anos, né? E isso desde lá do período até mesmo da Revolução Industrial até os dias atuais, né? Onde a gente consome mais, consequentemente, a gente tem um aumento na produção industrial. Então, vimos aí algumas das ações do homem, né, que causam o aumento aí do aquecimento do nosso planeta, na emissão desses gases para a atmosfera, e temos algumas ações cotidianas que podem colaborar para conter o efeito estufa. Então, trouxe algumas aqui para vocês, como, por exemplo, o uso de energias renováveis. Aí eu coloquei o exemplo da energia solar e também da energia eólica, né? E aí, consequentemente, a gente vai ter ali a diminuição de gases para a atmosfera com outras fontes de energia. Temos também uma outra ação cotidiana, que é o transporte sustentável, como bicicletas ou até mesmo transporte público e carros elétricos, né? E aí na imagem, olha, a gente tem o uso da bicicleta, né? Isso já se dá em vários países, tá bom? Onde a população ela está optando por esse tipo de transporte. Temos também a prática de atividades da agricultura, né? Prática de agrícolas ecológicas, como a agricultura orgânica, e também a redução do desperdício de alimentos, né? É uma das ações cotidianas. Trouxe também, olha, o reflorestamento e a conservação, né, das áreas verdes. Então, a gente também precisa repensar essa questão aí relacionada ao meio ambiente, a questão do reflorestamento, devido ao desmatamento e às queimadas, né, que vem sendo realizada e aumentando a emissão dos gases aí para a atmosfera. E também temos a redução do consumo de energia e água, né? São ações que, inclusive, a gente pode praticar aí no nosso dia a dia, né? Então, nós temos a redução do consumo de energia. Você pode adaptar, por exemplo, ao sair ali de um cômodo, desligar a televisão, desligar a lâmpada, entre outras ações.
E mais uma ação, a conscientização e educação ambiental, gente. A gente precisa estudar sobre o meio ambiente, a gente precisa ter essa educação ambiental nas escolas, até mesmo no nosso próprio trabalho, né, com atividades, por exemplo, de coleta de lixo, né, que você pode praticar no seu trabalho, na escola e também dentro da sua casa. Então, essas são algumas das ações cotidianas que podem contribuir, podem colaborar aí para conter o efeito estufa. Muito bem, então vimos aí diversas informações na nossa aula e agora vamos colocar em prática no nosso aplicando. Muito bem, então vamos colocar aí em prática no nosso aplicando o que nós vimos durante a nossa aula. Trouxe uma questão para vocês adaptada do Brasil Escola, onde vocês vão analisar as afirmativas a seguir sobre as consequências da intensificação do efeito estufa. Então, nós temos aí 4 afirmativas. A primeira, o aquecimento global é uma consequência do aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. 2, quanto maior a temperatura média da Terra, haverá o aumento do nível dos mares devido ao derretimento das calotas polares. 3, as mudanças climáticas podem afetar o equilíbrio e aumentarão os casos de desastres naturais, como inundações, furacões e desertificação. E 4, a segurança alimentar será afetada, pois com a escassez de recursos naturais, a produção de alimentos e a pesca poderão ser comprometidas. E aí nós temos, olha, as alternativas. Quais serão que estão corretas, né? Alternativa A, apenas a 1 e a 2, B, 1, 2 e 3, C, 2, 3 e 4, ou será se a alternativa D, né? Todas as alternativas estão corretas. Então, aí a resposta para vocês, olha, todas as alternativas, gente, estão corretíssimas, tá bom? Então, vamos aí agora ao nosso comentário. E aí nós temos que quanto maior a concentração desses gases do efeito estufa na atmosfera, como nós vimos na nossa aula, maior a capacidade de aprisionar calor, né? Então, vai ficar aí mais quente, né? Por isso ali o título da aula, que calor é esse? E gerar, consequentemente, o aquecimento global. Com o aumento da temperatura média da Terra, o equilíbrio natural pode ser perturbado, né? Então, a gente vai ter essas mudanças aí climáticas. Como consequência, pode acontecer o aumento do nível dos mares, o aumento de desastres naturais, como as inundações, furacões, entre outros. E também a escassez de recursos naturais, né? Poderá faltar aí alimentos para uma parte da população. Então, esse foi aí o nosso aplicando. Vamos agora às nossas considerações finais. Para as nossas considerações finais, trouxe aí para vocês um mapa mental. E você também pode construir aí o seu mapa mental, tá bom? Aí no seu caderninho. Então, nós temos aí, olha, o tema principal que nós vimos durante a nossa aula, efeito estufa. O que é o efeito estufa, né? Então, coloquei aí alguns tópicos para a gente relembrar. Nada mais é que um fenômeno da própria natureza, né? Um fenômeno natural, onde a gente observa a retenção do calor pela atmosfera. Então, esse aí é o papel do efeito estufa, tá bom? Desse fenômeno natural. Então, reter calor pela atmosfera. E aí nós temos os principais gases que a gente observou. Nós temos o dióxido de carbono ou gás carbônico, que é o CO2. Temos também o CH4, que é o gás metano, o N2O, que é o óxido nitroso, e também um composto, né, de cloro, de flúor, que são chamados de clorofluorcarbonetos, tá bom? Então, esses são alguns dos gases que vão ser aí emitidos para a atmosfera e que é chamado de ação antrópica, né? A ação do homem que vai ocasionar a alteração desse fenômeno natural. E aí nós temos como o efeito estufa, ele afeta o nosso clima. Nós vamos observar o aquecimento do nosso planeta, né, o aquecimento global, o derretimento das calotas polares e, consequentemente, o aumento do nível dos mares e também as mudanças climáticas, né, que inclusive a gente já vem observando aí tudo isso no nosso planeta. Temos também, olha, as ações cotidianas, né, que a gente observou durante a nossa aula, que podem colaborar para conter aí
o efeito estufa. Nós temos, por exemplo, o uso de energias renováveis, aí eu coloquei o exemplo da energia solar, da energia eólica. Temos também o uso de transporte sustentável, né, que são os carros elétricos, utilizar ali bicicleta, e também o reflorestamento. Essas são algumas das ações aí que a gente pode observar para a gente tentar conter aí o efeito estufa, né, essas ações do nosso cotidiano. Então, essa foi aí mais uma aula do Contraturno Digital. E, gente, não se esqueçam, tá bom, de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? E siga @Contraturno Digital. Tchau, tchau e até uma próxima!